Bem-vindos ao Doxa e Episteme. Hoje temos mais um episódio do bloco Sociologia em Casa. O tema de hoje é força de trabalho e alienação. A desigualdade econômica é estrutural em nossa sociedade. Está presente desde o início do capitalismo, ganhando novos contornos e feições em cada conjuntura histórica. Vimos no vídeo anterior que essa desigualdade tem relação com os meios de produção. Na formação do capitalismo, classes sociais distintas se estruturam e, com base nelas, estrutura-se também uma forma de viver e de consumir. Essa divisão estabeleceu uma separação entre aqueles que têm os meios de produção e os que não têm. Segundo Marx, essa relação não é apenas uma relação econômica. A divisão entre classes impõe formas de vidas específicas. Por exemplo, o acesso ao transporte da classe trabalhadora não é o mesmo que o das classes capitalistas. O acesso à educação também não. Poderíamos listar muitas outras diferenças em relação à saúde, habitação, o consumo, o lazer, etc. Assim, apesar das leis, regras e normas que aparentam garantir a igualdade entre as pessoas, há diferenças sociais significativas entre elas. Para Marx, essa questão é estrutural nas sociedades divididas em classes, como a sociedade capitalista. No entanto, a diferença em relação às outras sociedades que antecederam o capitalismo é que até então as diferenças entre as classes eram formais e estruturais. Já no capitalismo, parecemos iguais. Formalmente, todos temos os mesmos direitos e oportunidades. Porém, de fato, somos recortados por diferenças estruturais relacionadas à divisão entre os que têm e os que não têm como produzir a sua subsistência. Segundo Marx, a desigualdade social é fruto da divisão da sociedade em classes. Aquele que tem os meios de produção, dinheiro, prédio, capital, ações na bolsa de valores, etc., compram o trabalho daqueles que não têm esses meios. A questão se torna ainda mais complexa quando falamos em força de trabalho. Quando o capitalista paga pelas atividades desenvolvidas em uma empresa ou indústria em um mês, o que ele está pagando? Por exemplo, se um grupo de trabalhadores está empregado em um ramo da construção civil, se no final do mês todos os trabalhadores forem pagos pelo conjunto dos seus trabalhos, o capitalista não terá lucro. Isso quer dizer que o capitalista paga pela força de trabalho, a capacidade de trabalho, e não pelo produto de todo o trabalho realizado naquele período. Quando alguém recebe o seu salário mensal, acredita estar recebendo o total do seu trabalho, mas, na verdade, essa quantia representa apenas uma parcela do trabalho desenvolvido durante o mês. Marx entende que nessa relação de troca há uma aparência, salário pelo trabalho, e algo oculto, salário apenas por parte do trabalho. Essa ocultação seria uma forma de alienação. Como vimos, o trabalhador vende a sua força de trabalho, mas só recebe por uma parcela do período em que a empregou. Segundo Marx, aí existe uma dupla dimensão. A primeira dimensão é a alienação do trabalhador, que veremos em seguida. A segunda é a mais-valia, termo cunhado por esse autor para explicar essa relação de apropriação do produto do trabalho como um todo e o pagamento de apenas uma parte dele. Na economia marxista, mais-valia é a diferença entre o valor que o trabalhador produz e o seu salário. O salário equivale apenas a parte do valor produzido pelo trabalhador, e o restante é mais-valia, apropriada pelo capitalista. Por exemplo, em um mês, uma montadora produz 100 automóveis, mas não paga o valor de 100 carros para os trabalhadores. Paga apenas uma parte desse valor. A outra parte é lucro do capitalista. Você já pensou nisso? O lucro é uma forma de rendimento que está relacionada ao trabalho. O lucro é maior à medida em que se paga menos pela força de trabalho. Se o capitalista corta o salário dos seus empregados, o seu lucro é maior. Se ele aumenta os salários, seu lucro é menor. Por isso, há um movimento constante para reduzir o valor da força de trabalho, com o objetivo de aumentar os lucros. Reflita sobre essa questão. Existe a possibilidade de chegar a uma condição mais equilibrada entre trabalhadores e capitalistas? Em que medida é possível criar regras e normas para a diminuição das desigualdades sociais? Assim, a finalidade de toda a produção de mercadoria no capitalismo não é para atender às necessidades individuais ou coletivas com produtos úteis, e sim valorizar o capital. Marx afirma que a mercadoria precisa ser útil, afinal ninguém compraria algo sem utilidade, seja um eletrodoméstico, seja um programa de computador. No entanto, o que define o valor da mercadoria não é a sua utilidade, mas a quantidade de trabalho contida nela. Com base nesse raciocínio que Marx diferencia o trabalho produtivo
produtivo do trabalho improdutivo. Não se trata de um juízo de valor. O que define o trabalho produtivo não é a sua importância social, política ou econômica. Trabalho produtivo é aquele que produz diretamente uma nova quantidade de valor, com base na exploração do trabalho. O trabalho de um médico não assalariado, por exemplo, é improdutivo, pois não produz diretamente mais-valia, ao contrário daquele exercido pelo trabalhador assalariado na montadora. Outra dimensão dessa relação é a alienação do trabalho. O trabalhador se aliena, se distancia do produto do seu próprio trabalho, pois tudo aquilo que produziu tornou-se propriedade de outra pessoa. O resultado do trabalho não pertence mais ao trabalhador, pois esse produto pertence ao capitalista, na forma de propriedade privada. Ao se alienar do produto do seu trabalho, segundo Marx, o trabalhador se aliena do seu próprio trabalho, isto é, da sua atividade vital como ser humano, alienando-se com isso do que o caracteriza como ser humano. Por hoje é só. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Caso tenha gostado, dê um like, assine o canal e compartilhe com os amigos. Forte abraço e vitória sempre!